Vitor estava andando sentido a estrada em busca de um lugar menos gelado para passar a noite. Enquanto ele caminhava, alguns carros passavam e um deles parou ao seu lado. No carro estava um casal e uma senhora. Logo eles abaixaram o vidro e a senhora perguntou ao jovem para onde ele estava indo. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Depois de um passado conturbado e uma vida solitária e difícil, Vitor foi obrigado a ir morar nas ruas. Seu pai se chamava Roger e era viciado em substâncias ilícitas. Nunca cuidou bem do garoto. E a mãe de Vitor, Maria Clara, faleceu de overdose 4 anos após o nascimento do garoto. Ela não suportava mais viver da maneira que ela vivia e acabou desistindo, deixando o filho nas mãos de Roger. A tendência era que Vitor fosse influenciado a ir para um mau caminho. No entanto, ocorreu o contrário. Vitor era amado por toda a vizinhança. Ele morava em uma região desfavorecida do estado de Minas Gerais, no Brasil. O jovem era negro e, felizmente, nunca havia sofrido nenhum preconceito em seu bairro. Afinal, a maioria dos moradores também eram negros. Além disso, Vitor mandava muito bem no basquete. Em seu bairro havia uma quadra de basquete improvisada e Vitor sempre passava por lá para fazer uma partida rápida e a galera costumava brigar para ter ele no time. Por conta disso, Vitor ganhou o apelido de Destruidor, pois ele destruía nos jogos de basquete. Vitor era muito gentil, porém introvertido. A timidez dentro de si era no mínimo muito nítida. Ele ficava andando pelas ruas da cidade e ajudava as pessoas no que precisassem. E essa era a vida de Vitor. Entretanto, ele não tinha um lugar para ficar. O jovem tinha apenas 16 anos de idade, embora aparentasse ter muito mais que isso. Ele sobrevivia através de pequenos trabalhos que fazia. Ele mal cobrava, mas as pessoas acabavam ajudando com algum valor, pois sabiam que o jovem era muito necessitado. Vitor visitava a casa de um dos moradores do bairro com frequência, a fim de conversar com Marcos, que era um amigo do garoto. Eles alimentavam Vitor e permitiam que ele tomasse banho por lá, pois o jovem sempre dava desculpa que faltava água ou energia em sua casa. No entanto, havia uma coisa que eles não sabiam: onde o garoto dormia. Vitor dizia que ele morava com seu pai, mas eles não o conheciam. Marcos sequer o havia visitado alguma vez, pois o amigo sempre dizia que seu pai não gostava de visitas. Mas a verdade era que ele morava na rua e não queria que as pessoas soubessem disso, tampouco queria causar incômodo. O pai de Marcos se chamava Walter, e além de ajudar o garoto com alimentação e banho, ele também contribuía em outros detalhes. Ele gostava muito de Vitor, mas sabia que o garoto não tinha nenhuma estrutura de ensino. Ele chegou apenas a completar o fundamental, o seu período escolar havia sido muito vazio e tudo o que ele tinha aprendido até aquele instante havia sido fora da escola. Walter estava disposto a dar boas condições de ensino ao garoto, pois achava que o mesmo tinha muito potencial. E então, enquanto conversava com o diretor de uma escola particular, a fim de matricular o seu filho, ele acabou citando o Vitor e falou a respeito do garoto, sobre o seu talento, potencial e etc. O diretor acabou ficando curioso, no entanto, uma série de análises precisavam ser feitas antes de o mesmo pré-aprová-lo para realizar uma prova, para assim conseguir uma bolsa de estudos, caso ele fosse aprovado. Walter percebeu que o diretor estava meio receoso. E então, o homem aproveitou que o professor esportivo estava presente na sala. Ele era responsável por cuidar da equipe dos times de basquete, tênis e futebol da escola. Walter, inteligente, fitando os olhos do professor, perguntou se o mesmo não tinha interesse de ter mais um grande jogador na equipe. O professor havia ficado curioso para saber a respeito do que ele estava falando. E então, Walter mostrou a ele um vídeo de um lance de Vitor no basquete. O professor ficou encantado com o talento do garoto e pediu ao diretor para que ele desse uma chance para Marcos e Vitor, para que o conselho da escola fizesse uma análise a respeito dos dois garotos. O diretor concedeu a chance aos garotos. No entanto, mais tarde, durante a análise, alguns pontos negativos a respeito de Vitor foram apontados. Não existiam muitas informações a respeito do garoto e antigos históricos escolares apontavam apenas notas ruins do jovem. Ele foi criticado e recusado, mas o professor e treinador não gostou nada da maneira que falaram do jovem. Manteve a calma e a postura, mas foi claro. Declarou em alto e bom som que eles não podiam aceitar apenas jovens que já eram um sucesso. Afinal, dessa forma seria fácil. Precisamos dar uma chance aos garotos que querem aprender, não somente aos que já sabem sobre tudo.
Essas foram as suas palavras. As palavras do treinador pesaram e fizeram os membros do conselho refletirem um pouco, de modo que pediram mais um tempo para analisar a resposta. Vitor foi pré-aprovado. Ele recebeu a chance de realizar a prova. Walter fez questão de preparar o garoto e comprou-lhe roupas novas. O homem ainda achava que Vitor morava com seu pai e dormia na casa do mesmo. Porém, ele sugeriu que Vitor passasse uma noite em sua casa para que ele conseguisse se concentrar melhor. Na cabeça de Walter, o pai de Vitor apenas não dava valor nenhum ao filho e não queria saber dele. Mas Walter estava disposto a ajudar o jovem a alcançar o sucesso, pelo menos dando um pontapé inicial. Depois que realizou a primeira prova, o conselho percebeu que Vitor não havia ido tão bem. Todavia, antes da prova ele realizou um teste e foi este que chamou a atenção do conselho escolar. O teste fez com que eles dessem uma outra oportunidade para o jovem, mas dessa vez ele poderia entrar na escola com 100% de gratuidade. Ou seja, nem ele e nem ninguém precisaria pagar nada para ele estudar lá. Ele apenas precisaria manter as suas notas na média. Mas esse teste foi diferente da prova. Eram apenas testes de QI. Eles estavam cientes que Vitor não tinha conhecimentos em português ou matemática, mas enxergaram um enorme potencial nele. Felizmente, o garoto passou na prova e estava qualificado para se tornar um aluno daquela escola. Vitor entrou na escola, mas ele passou a enfrentar outro problema: os alunos. Os preconceitos começaram a partir do momento que o jovem foi apresentado aos outros alunos. A maioria eram alunos mimados de classe média a classe média alta. Os olhares esquisitos ao garoto começaram logo cedo. O jovem continuou dormindo na casa de Walter, e isso era ótimo para Marcos, que adorava a companhia do jovem. No entanto, isso não era tão bom para Márcia, a esposa de Walter. A mulher não gostava da companhia do garoto em casa e discutia com frequência com Walter por causa disso. Vitor não sabia das brigas do casal. Porém, em uma noite sem sono, ele acabou ouvindo tudo e ficou super mal com aquilo. Ele não poderia continuar dormindo na casa de Walter. Teria que dar um jeito. Vitor havia criado hábitos diferentes desde que entrou naquela escola. Ele era muito solitário, só ficava sozinho. Durante as partidas de tênis na quadra da escola, ele sempre acompanhava os jogos de longe. Enquanto todos assistiam ao espetáculo com alguma companhia e geralmente vibrando enquanto torcia para um dos lados, Vitor sempre assistia sozinho e calado. Mas ele sempre tinha uma ação bastante curiosa. Quando os jogos terminavam, ele sempre pegava os lixos das arquibancadas, e isso sempre despertava a curiosidade de uma senhora que assistia sempre a mesma cena de longe. Vitor tentou fazer algumas amizades. Em sua sala de aula, quando o jovem tinha dúvidas, ele tentava conversar com alguns alunos a respeito de sua dúvida. No entanto, não houve uma pessoa que não revirou os olhos. Alguns chegaram a responder, porém claramente sem vontade nenhuma de abrir a boca. Aquilo fez com que o jovem criasse ainda mais receio de conversar com as pessoas. Ele tentava resolver todas as questões sozinho, mesmo sem estar entendendo nada. Os professores eram os únicos que o ajudavam. Vitor só poderia entrar em alguma área de esportes de sua escola depois que melhorasse as suas notas em sala de aula. Com os poucos trocados que Vitor conseguia, o jovem apenas pegava o ônibus e lavava suas mínimas peças de roupas na lavanderia de seu bairro. Ele resolveu que não voltaria mais para a casa de Walter. Embora o jovem fosse eternamente grato a ele e a Marcos, ele tinha muito medo de causar problemas para o casal. Era uma noite extremamente gelada, mas o jovem não tinha para onde ir. Apenas pegou as suas roupas da secadora, saiu da lavanderia e começou a andar. Vitor estava andando sentido a estrada, em busca de um lugar menos gelado para passar a noite. Como não tinha intenções de voltar à casa de Walter, ele teria que arrumar outro lugar para se acomodar por um tempo. Enquanto ele caminhava, alguns carros passavam e um deles parou ao seu lado. No carro estava um casal e a senhora que observava Vitor de longe enquanto ele limpava as arquibancadas. Logo eles abaixaram o vidro e a senhora perguntou ao jovem para onde ele estava indo. O nome dela era Marta, e tanto ela como o casal estavam preocupados com a situação daquele garoto. Estava ventando muito e tudo que ele tinha para se proteger no frio era uma calça de tecido fino e uma camisa de manga curta. Vitor havia dito que ele estava indo para a sua casa, e então a mulher que estava ao lado do marido que estava dirigindo perguntou onde era a casa dele, pois eles iriam dar uma carona ao jovem. Vitor apenas abaixou a cabeça e ficou calado. Não conseguiu inventar nada naquele instante. Toda a família entendeu o que estava acontecendo ali e foi realmente de partir o coração.
Felizmente era uma família bondosa e com boas condições financeiras. E então, Natália, que era o nome daquela mulher, saiu e abriu a porta para que o jovem entrasse no carro. Vitor ficou constrangido, se sentiu receoso em aceitar a ajuda da família, pois lembrou de Walter e sua esposa, que acabaram brigando várias vezes por sua causa. Porém, Natália quase o obrigou a entrar dentro do carro. Leonardo, seu marido, que estava dirigindo o carro, apenas deu risada quando a companheira usou seu tom autoritário contra o jovem. Após isso, Vitor entrou no carro e eles seguiram viagem. Quando eles chegaram, os olhos de Vitor quase brilharam, pois ele havia ficado surpreso com a casa. Natália abriu a porta e encontrou o casal de filhos discutindo por algum motivo. Mariana e Jonas eram seus nomes e ambos estudavam com Vitor. Mariana, mesmo sendo a mais velha, agia como uma pequena quando se tratava de seu irmão Jonas. Algumas vezes brigavam como cão e gato, mas um não vivia sem o outro. Quando eles notaram a presença de Vitor, eles pararam de discutir na mesma hora, pois os seus pais sempre diziam para não discutir enquanto tivesse visita em casa. Eles levaram ao pé da letra, e então, depois de cumprimentar Vitor, cada um subiu para o seu respectivo quarto. O jovem teve muita sorte de encontrar uma família como aquela no meio de tantas pessoas snobs que mal se importavam com ele. Aquela seria a noite de sono mais confortável de sua vida, pois aquele sofá era mais aconchegante do que qualquer outro lugar que ele já havia deitado. Após agradecer pela hospitalidade, o garoto adormeceu. No dia seguinte, Marta, que era a mãe de Natália, havia levantado cedo. Quando ela desceu as escadas, notou que o jovem não estava lá. Por um instante, ela achou que ele talvez poderia ter roubado algo e ido embora. Todavia, ela se repreendeu depois que viu todo o sofá arrumado. Até as roupas de cama que foram colocadas para o jovem dormir estavam dobradas e organizadas. Depois disso, ela ouviu um barulho de porta batendo. Era Vitor indo embora. Havia um bilhete em cima da mesinha ao lado da cama de Vitor. Quando Marta pegou, estava escrito apenas um obrigado. E então, Marta correu para fora e imediatamente o chamou para voltar. Novamente, Vitor ficou receoso e com mais vergonha ainda. Mas Marta resolveu usar o mesmo tom autoritário que ele havia utilizado no dia anterior e funcionou novamente. Todos ainda estavam dormindo. Então, Marta resolveu conversar um pouco com o garoto, talvez entendê-lo ou conhecê-lo melhor. O problema era que o jovem não falava muito, apenas respondia perguntas. Mesmo assim, Marta ficou satisfeita quando conversou com ele. Quando a mesma perguntou sobre o porquê de ele recolher o lixo das arquibancadas após os jogos, Vitor respondeu dizendo: "As faxineiras têm muito trabalho para recolher todo o lixo." Marta não sabia o porquê, mas ela passou a admirar muito aquele jovem. Jonas foi quem mais gostou da presença de Vitor. Digamos que para um garoto novo, ter uma irmã mais velha é bom. Porém, é diferente de um irmão mais velho. O garoto de 11 anos simplesmente não parava de tagarelar nos ouvidos de Vitor, que era um ótimo ouvinte, diga-se de passagem. Eles haviam conversado e almoçado. Não é preciso dizer que Vitor aproveitou ao máximo aquela refeição. Depois de ganhar a noite de sono mais confortável de sua vida, ele ganhou a refeição mais deliciosa de sua vida. Natália e Leonardo tiveram uma conversa com o garoto. Ele acabou revelando ao casal que não tinha um local para morar. E quando eles perguntaram a respeito de quem cuidava dele, Vitor explicou que Walter era quem mais o ajudava a se manter. Concluiu dizendo que o mesmo só não o ajudava mais porque a sua esposa não se sentia confortável com a presença dele. O jovem disse isso de cabeça baixa, envergonhado. Marta também estava ouvindo atentamente. Quando lhe perguntaram sobre os seus pais, ele disse que a sua mãe havia falecido há muito tempo e que seu pai era um viciado que ele não via há meses. O clima ficou pesado, afinal, era uma história muito triste. Era um jovem que nem tinha um lugar para morar. E então, Natália cortou o clima ruim e mandou Vitor se levantar, pois eles precisavam comprar roupas novas para ele. O jovem apenas olhou para ela e disse que não precisava. Mas Natália, em seu melhor estilo autoritário, apenas citou alguns nomes de lugares que poderiam ir para comprar as vestimentas. Marta disse que também iria junto. Na escola, o jovem passou a ir bem vestido. Ele passou a ter um amigo para acompanhá-lo, e esse era Jonas, que embora fosse bem mais jovem que ele, Vitor havia criado um enorme carinho por ele. Não somente por ele, mas por toda aquela família. Na cabeça do garoto antes disso, pessoas que tinham muito dinheiro eram todas arrogantes, mas ele mudou completamente a sua visão depois que os conheceu. Mas Vitor não se esqueceu de Walter e Marcos, que foram os que mais deram apoio e o ajudaram. Ele havia conseguido o contato de Walter com seu professor e futuro treinador.
e com o telefone de Jonas, ele entrou em contato com Walter e explicou toda a situação, reforçando que ele estava bem e que o homem não precisava se preocupar. Walter ficou aliviado e disse que daria as notícias para Marcos, que havia acabado mudando de escola depois do processo seletivo. Concluiu dizendo que caso Vitor precisasse de algo, ele estaria à disposição. Natália e Marta nem perguntaram se o garoto queria. Juntas elas haviam preparado um quarto exclusivo para o jovem ficar. Aquele era o quarto de hóspedes, mas o quarto tinha acabado de ganhar um hóspede fixo. Quando Vitor viu tudo aquilo pela primeira vez, ele imediatamente abriu um sorriso de orelha a orelha no mesmo instante. Aquela foi a primeira vez que elas viram o jovem dar um sorriso de verdade. Não é preciso dizer que elas ficaram extremamente satisfeitas com a felicidade do jovem. Porém, maior que a felicidade foi a emoção que elas haviam sentido depois de o jovem dizer algo. Vitor disse que estava feliz, pois ele nunca em sua vida havia tido uma cama. Natália lacrimejou os olhos e deu um sorriso para o jovem. Vitor finalmente havia conseguido melhorar as suas notas, mas não era para menos, já que Marta havia se tornado praticamente a sua professora particular. A senhora havia sido professora por muitos anos e, por isso, se dava muito bem com as matérias e tinha vários métodos de ensino diferentes. Vitor serviu de motivação para ela deixar um pouco de lado a sua aposentadoria. Não seria justo dizer que foi fácil para Vitor. Na verdade, ela pegou bem pesado com ele. No entanto, o seu esforço foi compensado. As suas notas haviam melhorado tanto que ele se qualificou para entrar no time de basquete. No entanto, mesmo com o progresso enorme do jovem, ele não deixou de ser mal visto por olhos de pessoas preconceituosas. A cada dia de aula, eram novos olhares ruins ao garoto. Jonas não se importava muito com isso. Ele não dava a mínima para o que achavam. O garoto adorava ficar ao lado de Vitor e ele havia sido uma das melhores coisas que aconteceram em sua vida. Já Mariana ficava super inquieta. A sua vontade era de se levantar e mandar todos os que ofendiam o jovem calarem a boca. Natália também precisava lidar com alguns comentários indiscretos que as pessoas faziam a respeito da situação. Mas ela era curta e grossa em suas respostas, de modo que algumas pessoas deixaram de falar com ela por causa disso, o que a deixou aliviada, já que ela não queria ter amizade com pessoas desse gênero. O início de Vitor no basquete não foi dos melhores. O seu treinador, Hugo, o mesmo que lutou para colocá-lo na escola, já havia perdido as contas de quantas vezes ele tinha dado gritos orientando o garoto, porém ele não pegava o jeito. Estava difícil encontrar o talento que ele havia enxergado no jovem inicialmente. Porém, o trabalho duro continuou. Jonas fazia questão de treinar junto com Vitor. Mesmo não jogando basquete, o jovem já tinha visto o suficiente para ajudar Vitor a treinar. Vitor passou a fazer várias atividades junto com aquela família. Era como se cada parte do seu tempo ele dedicasse a um membro diferente. Todos ali já haviam se acostumado com o jovem na família, mas Leonardo e Natália precisavam tomar uma decisão. Ainda faltava algum tempo para o jovem completar 18 anos. Eles teriam que decidir se de fato eles iriam querer manter aquele jovem na família. Mais que isso, torná-lo um membro da mesma. Não demorou nada para que eles tomassem a decisão de que eles queriam cuidar daquele jovem. Depois que o homem e a mulher da casa tomaram a decisão, eles precisavam pedir a opinião dos demais membros. Digamos que foi mais fácil e rápido do que qualquer um poderia imaginar. Todos já estavam acostumados e gostavam do jovem. Não havia um motivo para eles não o quererem fazendo parte da família. A partir dali, eles só precisavam cuidar dos processos burocráticos. Enquanto eles realizavam os procedimentos necessários para se tornarem tutores legais de Vitor, eles acabaram descobrindo que o pai do garoto havia falecido. Entretanto, o casal não sabia se era melhor que eles revelassem a verdade ou não. Mas se eles adiassem, só iria ficar mais complicado no futuro. Sendo assim, eles disseram ao jovem a verdade. Vitor não gostava de demonstrar tristeza, mas pela primeira vez, Natália e Leonardo puderam ver uma lágrima descendo dos olhos do jovem. Natália e Leonardo sentiram o clima pesando, e então a mulher apenas abraçou o jovem. Mas esse momento de tristeza não durou muito. Logo depois, ele recebeu a notícia de que faria parte da família oficialmente. Obviamente, o jovem aceitou se tornar um membro. Mais que isso, ele estava empolgado para aquele momento. Depois disso, ele voltou a focar no basquete. As suas notas continuavam melhorando constantemente, de modo que Marta já o via como um verdadeiro orgulho. No entanto, ele tinha muito a evoluir no basquete. Leonardo ficou sabendo que Vitor estava tendo dificuldades para se adaptar.
Então, em um determinado dia ele resolveu ir ver um jogo a fim de ver o que estava faltando no garoto. E então, após ver o jovem errando com as mesmas coisas, Leonardo resolveu dar algumas dicas ao garoto. Vitor foi melhorando constantemente, pois Leonardo passou a explicar algumas coisas básicas ao jovem que nem o treinador havia se dado conta. Finalmente, aquele talento que o treinador havia visto algum tempo atrás estava florescendo novamente. Alguns meses haviam se passado. Vitor estava no último ano de sua escola, próximo de mudar ainda mais a sua vida. Estava próximo de ganhar a sua bolsa esportiva. No entanto, havia um problema, e ainda eram as suas notas. Vitor se dava muito bem na maioria das matérias de humanas. A sua memória era muito boa e ele usava o seu senso de lógica para ajudá-lo. O grande problema eram as matérias de exatas, em especial matemática e física. As técnicas de Marta não estavam funcionando para as ciências exatas. No entanto, ela prometeu que o ajudaria a melhorar as suas notas. Vitor continuou em sua jornada para melhorar as suas notas. Entretanto, o conselho havia solicitado a presença do jovem para conversar com o mesmo a respeito de um assunto. Vitor ficou confuso a respeito da solicitação do conselho para conversar com ele. Afinal, não era muito normal. Logo, eles começaram a fazer perguntas para o jovem. Basicamente, eles queriam saber se ele estava se sentindo influenciado pela família que o adotou. Isso só aumentou ainda mais a confusão na cabeça do jovem. Resumidamente, eles haviam recebido uma denúncia por uma pessoa anônima que dizia que a família estava ajudando o jovem por interesse próprio, só por conta de seu talento esportivo. Os membros do conselho estavam tentando entender a situação, porém, ninguém estava sendo cauteloso em suas respectivas perguntas. Vitor estava criando uma ideia errada em sua mente. Basicamente, estava parecendo que tudo o que a família havia feito por ele não foi porque gostavam dele, e sim por interesse esportivo. Vitor, desesperado, apenas levou as mãos até a cabeça e abandonou o local. Logicamente, essa não era a intenção da família. Eles de fato sentiram prazer em ajudar o jovem e acabaram gostando e se apegando a ele. No entanto, ele não conseguiu interpretar os sentimentos da família naquele momento de pressão do conselho. A sua vida, de uma forma geral, havia sido totalmente conturbada e triste. Basicamente, durante um bom tempo ele nunca teve ninguém, de modo que ele se acostumou com aquela realidade. Era como se ele não pudesse mais ser feliz. E então, em um sinal de desespero, ele pegou um ônibus para o seu antigo bairro. Quando chegou lá, o jovem imediatamente correu até a sua antiga casa, chamando pelo nome de seu pai repetidas vezes. Já estava escurecendo. Marcos havia visto Vitor correr e foi atrás dele chamando pelo seu nome. Marcos alcançou o jovem, viu que ele estava chorando e pediu calma ao mesmo. Nenhuma palavra saía da boca de Vitor. Ele apenas estava com as mãos em sua cabeça. Os dois jovens sentaram por alguns momentos. Marcos insistiu para ele dizer o que estava acontecendo, mas Vitor apenas mantinha sua cabeça baixa como se não tivesse palavras, até que ele resolveu dizer que talvez as pessoas que o adotaram não fizeram isso porque gostavam dele e sim por interesse. Depois que o jovem terminou de explicar tudo, Marcos ficou olhando para o rosto dele por alguns momentos, e em seguida ele começou a rir descontroladamente. Vitor ficou observando o amigo, se perguntando o porquê de ele estar rindo. Marcos conhecia Vitor há anos e sabia que desde sempre o jovem teve diversas inseguranças que às vezes eram até exageradas. Quando ele parou de rir, ele colocou uma de suas mãos no ombro de Vitor e disse: "Cara, você acha mesmo que uma família rica e bem-sucedida, entre as milhares de coisas diferentes que eles poderiam fazer, iriam escolher adotar um jovem pobre por interesse?" E então, Vitor levantou sua cabeça e parou para refletir um pouco. Pensou nos ótimos momentos em que ele passou com aquela família e se lembrou que aqueles foram os únicos instantes realmente bons que ele havia tido em sua vida. Ele havia percebido que, de fato, o seu amigo Marcos tinha razão. Vitor só se arrependeu por ter enrolado tanto para encontrar o amigo novamente, e precisou ser naquela circunstância ruim. O jovem agradeceu a Marcos pelo apoio, e depois de perguntar como ia o Walter e a sua família, eles se levantaram e começaram a andar em direção ao ponto de ônibus. Porém, no caminho de volta para o ponto, eles foram surpreendidos por 3 elementos estranhos. Na verdade, ambos os conheciam. Se tratavam de alguns membros da gangue daquele bairro. Um dos membros da gangue, que era o líder, começou a falar com os jovens como se fosse íntimo deles. Vitor e Marcos pararam de andar e ficaram papeando a fim de despistá-los. E então, o líder da gangue passou a dizer que ele havia ficado sabendo sobre a mudança de vida de Vitor.
E então, ele passou a exigir que Vitor trouxesse dinheiro e bens materiais para ele. Até esse ponto, o jovem não havia dito nada. Entretanto, tudo mudou quando ele passou a dizer palavras de baixo calão a respeito de Natália e Mariana. Vitor gritou para Marcos correr e, em seguida, passou a brigar com os 3 marginais. Marcos se afastou um pouco e abaixou. Embora os bandidos estivessem em 3 e armados, Marcos conhecia o seu amigo. Certamente, os membros da gangue iriam se arrepender. Vitor era muito grande e robusto. Ele pôde dar conta dos 3 sozinho, sem nenhuma dificuldade. Quando o jovem chegou em casa naquele mesmo dia, ele se deparou com uma família preocupada. Todos aparentavam estar tensos e aflitos. Natália andava para lá e para cá, enquanto Leonardo tentava acalmar a todos. Vitor viu aquela cena e concluiu que era simplesmente impossível aquela família estar fingindo gostar dele. Aquela denúncia provavelmente era de alguém que estava insatisfeito com a felicidade e sucesso do jovem e que não queria vê-lo por perto. Todos ficaram super aliviados ao ver que o jovem finalmente havia chegado. Ele não tinha levado o celular. Por isso, a família não conseguia entrar em contato com ele. Vitor resolveu ocultar os acontecimentos daquela noite e seguir com o progresso de sua vida. É claro que ele precisou ouvir as broncas de Natália e Marta durante um bom tempo, mas Vitor não achava aquilo ruim. Pelo contrário, só demonstrava que realmente existia uma preocupação pelo jovem. Isso o deixou, no mínimo, muito empolgado. Você acha que existem mais famílias nobres bondosas iguais a essa? O que você acha sobre a mudança de vida do jovem? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.